Olá, eu sou Isaac Varzim e para o vídeo de hoje, vamos dar uma volta? Новый аппарат управления СС советских организаций отныне наступает в истории России победе социализма. Uma das coisas mais difíceis que tem quando a gente vai falar sobre política, quando vai pensar sobre o que é política, é que essa é uma conversa que parte de um princípio bastante complicado. Porque se, por exemplo, se eu fosse fazer um vídeo aqui ensinando você a fazer, sei lá, uma lasanha de brócolis, talvez você nunca tenha feito uma lasanha de brócolis, ou não saiba como se faz uma lasanha de brócolis. Então você vai assistir esse vídeo, vai ver eu falar de uma forma muito mais aberta para aprender o que eu posso te falar, o que a gente pode falar sobre isso. Porque eles não tem uma base comparativa para dizer se eu estou ensinando certo a fazer uma lasanha de brócolis ou não. Agora, quando a gente fala de política, todo mundo traz alguma bagagem de casa. Todo mundo tem algo para dizer sobre o que é política, o que acha que é política, o que pensa de política. E, no geral, as opiniões são completamente diferentes uma das outras. Assim, a pessoa com uma visão diferente, com uma perspectiva diferente, com uma história diferente. Então é um assunto que você parte de uma base conflitante para tentar tirar algo a partir daí. A vantagem é que esse assunto nunca sai do zero, né? Ele sempre sai de algum ponto de partida que já existe. E a desvantagem é que as opiniões estão em luta, né, sobre esse assunto. E o mais engraçado é se você for perguntar para alguém, para as pessoas, também de o que é política, então me explica o que é política. A grande maioria das pessoas vai falar algo que gira em torno de duas coisas. A primeira é eleição, de presidente, de governador, de prefeito, de deputado, de senador, de vereador e tal. E que política tem a ver com a gestão da coisa pública. Ou seja, que política tem a ver com administrar o Estado, o governo, os recursos, os impostos, coisa e tal. E essa opinião é uma opinião que você vai ver não só falando com as pessoas na rua que você possa encontrar, mas inclusive nas escolas, no meio acadêmico, né? Tipo, em muitos lugares é essa linha de pensamento que vai se ter para falar sobre o que é política. E não que esteja errado, né? Porque obviamente que a eleição faz parte do processo político, que a gestão da coisa pública faz parte do processo político. Mas é uma resposta muito reducionista, até porque ela permite que você tenha uma opinião sobre isso, que é dizer, cara, pouco me importa política, assim, foda-se, porque eu não me interesso por eleição, não quero ser candidato, eu acho a eleição um saco, acho que tem que ir votar, ser obrigado a votar é uma merda. E também não estou pouco me importando para a gestão da coisa pública, eu não entendo nada disso, eu não sei se deveria ser usado mais imposto em educação, ou saúde, ou como funciona isso. Né? Então a política é um assunto que não me interessa porque só tem ladrão, só tem corrupto, só tem coisa ruim. Isso é um assunto para ser tratado lá em Brasília e eu não tenho nada a ver com isso. Na internet as pessoas são chatas pra caralho, ficam falando disso o tempo inteiro. Então perceber a política como algo tão pequeno, ela possibilita em grande parte o desinteresse das pessoas pelo assunto, que, como a gente vai ver ao longo dessa conversa, em grande parte é o objetivo de muita gente que isso seja um assunto distante, chato, né? Portanto, se a gente conseguir ampliar um pouco esse conceito, abrir ele um pouco mais, alargar essa possibilidade de entender o que é a política, talvez você consiga perceber que você não é uma figura separada da política, alguém que observa de fora, ou alguém que não tem um envolvimento direto com essa questão. E para isso, a primeira coisa que a gente precisa entender é que tudo na nossa vida ou nas nossas relações poderia ser de uma forma diferente do que é. Na natureza, as coisas são do jeito que elas têm que ser. Uma laranja não consegue escolher. Quando uma laranja está chegando no ponto de cair do pé, ela não tem como dizer, não, eu não me sinto preparado ainda para sair dessa árvore, eu preciso de mais tempo aqui, eu não sei exatamente o que eu quero da minha vida, eu preciso ainda refletir, pensar. A laranja só cai, ela não consegue decidir nada sobre o futuro dela, sobre quem ela deve ser enquanto laranja. Assim como ao cair e se despedaçar no chão, isso não é uma tragédia para as outras laranjas. As laranjas não choram porque uma laranja morreu,
que a natureza é regida pelo princípio da necessidade. Elas fazem as coisas que elas só podem fazer para se manter sendo o que elas são. Não existe decisão na natureza. Quer dizer, um furacão que pode passar por cima de uma cidade, ele não consegue olhar para a cidade e falar, porra, mas tem muita criança que vai ficar sem casa, que vai ter que morar na rua. De repente eu pego um caminho do lado e desvio essa cidade. E mesmo que a gente olhe para a natureza e veja isso na natureza, e consiga perceber isso na natureza, a gente olha para a nossa vida e sente que aqui é coisa diferente. Que a gente não vive desse mesmo jeito, estritamente fazendo o que a natureza exige que a gente faça. Claro que tem coisas do nosso corpo que elas são regidas pela natureza e pela necessidade, né? Quer dizer, se hoje no almoço você comer uma pratada de feijão, cara, é muito provável que umas horinhas depois você vai estar com gases indesejados ali e tal. Se você não dormir na noite passada, é muito provável que no final do dia você vai estar com sono, vai precisar dormir, que senão seu corpo vai começar a pedir socorro. Se você bebeu demais, é complicado você dirigir, porque a sua visão ela vai ficar turva, seu raciocínio não vai ficar aquelas coisas. Então tem várias coisas na nossa vida que inevitavelmente elas são regidas pela força da natureza. Você cresce, você não tem a opção de não crescer. Você envelhece, não tem a opção de não envelhecer. Mas tem várias coisas que não. Tem várias coisas que a gente sabe, que a gente sente, que a gente percebe, que elas moram numa região ali que a gente tem controle sobre elas. Quer dizer, eu nesse momento estou falando com vocês aqui, dirigindo, olhando para as coisas ao meu redor. Eu botei a câmera nesse lugar, eu botei essa camiseta, tô com essa barba não feita, né, esse óculos, tô passando por determinada rua aqui. Quando esse vídeo for editado, pode ser que tenha uma música no fundo, pode ser que não tenha, não sei lá como é que vai ser isso aqui. Começo da música. Fim da música. Pode ser que eu faça um corte aqui, pode ser que eu não faça, pode ser que eu faça. Tudo aqui ao redor, tudo dessas coisas, elas poderiam ser diferentes. Eu poderia ter colocado uma camiseta preta, poderia ter cortado essa barra, eu poderia ter andado à noite, não durante o dia, eu poderia ter colocado a câmera mais para cima, não para cá, eu poderia não ter feito esse vídeo, eu poderia nesse momento desistir de fazer ele e não botar ele no ar. Quem sabe isso não vai acontecer também. Não! Cala a boca! Tem muita coisa ao nosso redor que a gente percebe que não é regido pela necessidade, mas é regido pela contingência. São aquelas coisas que são de um jeito, mas poderiam ser de outro. E aqui nessa região onde mora a política. Porque a política tem a ver com esse processo de a gente decidir como as coisas vão ser. Que assim como eu poderia estar com outra camiseta, com outro lugar, tudo aqui poderia ser diferente do que é nesse momento, da mesma forma na sociedade. A forma como a gente se organiza como sociedade, que nada mais é que a organização dessas contingências, de todas as coisas que a gente individualmente poderia fazer diferente na nossa vida, mas a gente topa um acordo para fazer todo mundo junto, tudo poderia ser completamente diferente. Todas as decisões de como a gente define o que é a vida, como a gente vai viver numa cidade, com um modelo econômico, o que for, é de um jeito, mas poderia ser completamente de outro. Os atores da sociedade que exercem dominação sobre outros, eles o fazem em grande parte te fazendo acreditar que eles não estão fazendo isso. Porque, claro, se alguém te disser que está tentando te dominar, naturalmente você vai querer não ser dominado, né? Eles vão tender a te dizer o contrário disso. Que a gente vive como a gente vive mais por uma condição natural do que de decisão. Para te fazer entender que o modo que a gente vive, que a gente se organiza, é meio que assim, porque não tem muita opção diferente, porque isso é a nossa natureza, de certa forma, né? Quando você associa as decisões culturais a uma percepção biológica, você vai poder dizer coisas como, mulher realmente não é para jogar futebol, porque
corpo dela é mais fraco. A mulher ela é feita para fazer coisas tipo cozinhar, porque não exige uma força física muito grande. Ou você olha para os europeus têm aquele porte grande, gente forte, com aquele queixo grande, com o rosto para frente. Eles são mais conquistadores mesmo, né? Por isso que eles estão nesse lugar no mundo. O nordestino, ele gosta mais de dormir, ele é mais preguiçoso, então é um cara mais assim, mais vagabundo. A mulher tem um orifício de entrada e o homem tem um dispositivo de saída. E esses dois se encaixam. Então, outras formas de se fazer isso é difícil porque está indo contra a natureza. E tanto é assim que você, em geral, vai acabar buscando adaptar a sua realidade e a sua vida, não ao que a sua própria vida pede para que seja a vida, mas a algum modelo já pré-existente que você considera como quase que inevitável. Por exemplo, você conhece uma pessoa e você começa a ver ela algumas vezes. Você sai um dia, sai outro, daqui a umas 2, 3 semanas saindo, até que essa pessoa olha para você e diz: beleza, e agora? O que nós somos? Nós somos namorados? Nós somos ficantes? E a sua espinha gela ao som dessa pergunta, não necessariamente porque você tenha medo de um compromisso, mas no primeiro momento é porque você está com uma pessoa que você não conhecia, que você não sabe ainda como é essa relação, que você não sabe como vocês querem se relacionar, uma relação que nunca existiu anteriormente, no momento que nunca existiu anteriormente, e de repente vocês dois são obrigados a escolher uma caixinha já existente da sociedade e adaptar a realidade de vocês a essa caixinha. Então vocês definem: não, então a gente está namorando. Mas a gente está namorando, então a gente vai ter que se ver 4 vezes por semana, tem que se ligar todo dia, tem que mandar WhatsApp sempre que acorda. E você vai ver o que essa caixinha exige de você para a construção dessa relação, que você nem sabe o que ela é. E isso porque, primeiro, a gente parte do pressuposto que a outra pessoa quer nos enganar, né? Quer dizer, você não pode dizer toda a verdade do que você gostaria que fosse a relação, porque você acha que essa pessoa pode sentir que você está traindo ela, ou pode se sentir traído, se sentir ofendida, ou vai usar isso para trair você. Além de que um tempo depois são as próprias caixinhas que vão definir o fim dessa relação. Ora, todo o nosso processo de contingência, tudo que a gente faz que não esteja inevitavelmente na nossa natureza, são coisas que a gente faz fugindo da natureza. Quer dizer, você decide não ter o seu cheiro natural. Você coloca um desodorante porque você acha que o seu cheiro natural ele não é bom. Você decide botar uma roupa e não ficar como a natureza te colocou no mundo. Você decide pegar a farinha e misturar com água, misturar com ovo para fazer um pão em vez de comer aquilo tudo cru. Você decide assar uma carne até o ponto certo que você gosta ali de ficar, para te dar que é mais gostosa, em vez de usar os seus caninos e comer ela do jeito que ela estava. Você decide formar uma família para criar os seus filhos, ao invés de simplesmente achar outra fêmea e ir reproduzindo, feito um maluco. O nosso contingente, tudo que a gente consegue fazer apesar da natureza, em grande parte a gente faz tentando se distanciar da natureza, justamente. Essa resposta que vão dizer que a gente vive, a gente se organiza como uma sociedade do jeito que a gente é porque isso é uma resposta natural, isso é uma mentira sem tamanho, justamente para não perceber que tudo poderia ser diferente. Portanto, revoluções, elas são muito bem-vindas. As revoluções, elas deveriam acontecer o tempo inteiro. Aquilo que nossos pais nos falaram, que nossos avós falaram, que nossos antepassados diziam de como deveria ser o mundo, de como deveria ser a sociedade. Não que isso não tenha valor, é óbvio que tem valor, mas os nossos avós, eles não viveram no mundo como ele é hoje. Eles não sabem como é que é esse mundo. Eles nunca tiveram que enfrentar fake news aliado a uma pandemia, a um monte de governo fascista tomando conta do mundo, a internet, a virtualização das relações, do trabalho, do sexo. Não tem a mínima ideia. O mundo, ele é como ele é hoje, da única forma que ele é hoje. Ele nunca foi nada nem parecido com o que é. E só a gente sabe como é viver nesse mundo hoje. Portanto, o mundo deveria ser da forma como a gente escolhesse hoje que ele seja. Até porque convenhamos que a história humana não é nenhum tipo de case de sucesso das relações humanas. E por isso que política não tem só a ver, e é até triste falar que teria a ver com eleição e com gestão, porque a política está em todo lugar onde você, de alguma forma, se manifesta para dizer como você acha que deveria ser o mundo.
Qual que é a sua opinião e o que você acha que deveria mudar nesse universo de contingências que a gente divide entre as pessoas, entre as cidades, entre os países? Tem gente que fala que, mas o cara é músico e fica falando de política. Pô, não pode envolver música com política. Mas como assim não pode envolver música com política, amigo? Se música é justamente a forma como ele acha que o mundo deveria ser, como o mundo deveria ser organizado, é político o tempo inteiro. Inclusive é político quando a música não faz questão nenhuma de ser política. Quando o cara tá dizendo que a vida tem que ser só bailão e cerveja gelada e traição e tal, o cara tá dizendo como é que ele acha que tem que ser o mundo, saca? Se você ouvir o sertanejo universitário, tem uma carga política gigantesca, porque eles estão dizendo o tempo inteiro qual que é a percepção deles de como deveria ser o mundo. E o mundo só pode ser como eles propõem que sejam, de acordo com uma organização de coisas que vai levar a esse lugar. Nada nasce das estrelas, né? E tem a fada do dente, vem que te oferece um mundo onde você consegue trair todo mundo e beber o dia inteiro, e é assim que vai ser, sabe? E é por isso que sim, você deveria se interessar mais por política, porque você não tem como não estar interessado nela, você não tem como se desligar dela, porque por mais que você não goste disso, a sua vida ela é guiada diariamente por decisões políticas que alguém está fazendo, que não é você, né? Que alguém está decidindo por você e você está abrindo mão, porque o mundo como ele é hoje, quem nesse mundo é patrão, quem é empregado, quem oprime, quem é oprimido, quem é o escravo, quem é o dono do escravo, quem se fode, quem se dá bem, isso tudo poderia ser diferente. Na natureza não, se você olhar para um formigueiro, o formigueiro tem a rainha e um monte de formiguinha trabalha para ela. E não vai haver uma revolução no formigueiro. Se você for ver o nosso mundo, ele não é muito diferente de um formigueiro, não. Tem meia dúzia lá em cima, mandando em tudo e ficando com a fatia grande do bolo. E uma multidão aqui embaixo, se fudendo para sobreviver. Fazendo o que dá para fazer no dia a dia para minimamente se manter vivo. Só que diferente do formigueiro, as formigas elas fazem o que elas fazem porque é só o que elas podem fazer, porque elas não têm uma outra opção. A gente faz o que faz porque a gente decidiu viver assim. É bizarro, né? Mas e quem sabe se a gente decidisse viver de uma outra forma? Quem sabe? Uma revolução. Quem sabe? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você assistiu até o final é porque você gostou. Se você gostou, você pode deixar o seu like, pode se inscrever no canal, inscreva-se no canal, isso é bem importante, ative as notificações para você ficar sempre por dentro dos vídeos novos que chegam por aqui. A gente tem vídeo novo toda segunda, toda quinta-feira e alguns dias aleatórios entra vídeo novo também. Fique de olho, nós temos um podcast que vai ao ar também de terça a sexta-feira pelo Spotify e todas as outras plataformas de podcasts. E se você gosta desse canal, se você tem acompanhado nosso trabalho, se você acha interessante nosso trabalho, considere aí para sua vida uma ideia interessante, pode ser você se tornar um apoiador financeiro desse canal. A gente tem uma campanha de financiamento coletivo, pessoas nos ajudam a partir de R$10, um valor baixinho aí, que para você pode não atrapalhar muito no seu mês, mas pra gente faz uma diferença muito grande. O link para essa campanha está aqui na descrição desse vídeo, vai aparecer um videozinho aqui em cima também explicando como é que faz. Considere ser um apoiador do Revolução Colunista. Inclusive, antes de encerrar esse vídeo, eu preciso mandar um abraço para os nossos apoiadores. E vamos fazer isso agora.